Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, ouvintes, espectadores aqui do Flamengano. Rapaz, a probleminha de saúde me impediu de estar próximo a vocês nos últimos dias, mas já estou na área. E a jogada é o seguinte: vamos falar do Botafogo e Flamengo e do Flamengo com Bolívar, né? E projetar para frente. Olha, rapaz, o Botafogo venceu o Flamengo ontem no Brasileirão, quarta rodada, 2-0 no Maracanã, um gol de Luiz Henrique e um gol de Savarino. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que um jogo desse tamanho, não só pela tradição de Botafogo e Flamengo, mas pelos elencos atuais, pelo que o Flamengo tem sido no campeonato nos últimos anos, e o que o Botafogo foi no último ano, e tem sido agora com o seu novo time aí, é um jogo grande, é um jogo de postulantes ao título. Não pode ser 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Se o jogo é em Criciúma, é em Chapecó, é na Serra Gaúcha e tal, talvez 11 horas da manhã no outono dá para jogar. No Maracanã é abusar da integridade física do árbitro e dos jogadores. Eu achei Rio de Janeiro muito quente, você reduz a qualidade do espetáculo, você coloca o torcedor que está ali numa situação de poder passar mal. Não acho um horário bom para Rio de Janeiro, eu acho um horário bom para o campeonato, mas para o Rio de Janeiro não me parece adequado. Influenciou um pouco na velocidade do jogo, principalmente no primeiro tempo, na minha opinião. No segundo, pelo desgaste dos atletas, mas aí os técnicos mudaram. No primeiro tempo, que não aconteceu muita coisa, mas o Flamengo foi melhor. O Flamengo pelo menos rondou. Só que o Flamengo no jogo todo, o John, goleiro do Botafogo, não fez nenhuma defesa. Na verdade, fez uma no primeiro tempo, num chute que a bola ia para fora e ele foi amortecida pela zaga para não ir para o escanteio, ele defendeu. Isso não quer dizer que o Flamengo não tenha sido perigoso. O Luiz Araújo, num chute, logo no início de primeira, quase fez um belo gol. No segundo tempo, teve uma cabeçada rente à trave, acho que do Fabrício Bruno, do Léo Pereira, se minha memória está me traindo. Então o Flamengo foi até perigoso, mas o John não foi exigido. A bola não foi no gol. Teve bola na trata, mas no gol o goleiro do Botafogo não fez nenhuma defesa. Enquanto que o Botafogo joga mais naquela sua jogo de velocidade, que o calor também atrapalha, mas fica ali esperando a oportunidade. E numa cobrança de escanteio no segundo tempo, cobrou aberto e o Luiz Henrique bateu de primeiro e fez 1-0. O jogo parecia que iria sorrir para quem fizesse o gol. Não só pelo calor, mas jogo muito truncado, jogo as equipes se respeitam, equipes boas, o Flamengo rondando mais o gol, mas o Botafogo perigoso. Fez o primeiro gol o Botafogo, o jogo transcorreu sem que o Flamengo conseguisse empatar, e aí o Arthur Jorge começou a botar volante e tirar o homem de frente. O Botafogo terminou com 4-5-1, ou seja, numa clara tentativa de segurar a vitória por 1-0. O Jefrinho perdeu mais um gol feito no campeonato, numa grande defesa do Rossi. E depois o Savarino, numa perda de bola, na saída de bola da defesa do Flamengo, acabou fazendo 2-0. Acho que foi um pouco elástico porque foi o jogo, acho que 1-0 contaria melhor. Já que o Flamengo não foi a gol, não chutou a bola que o John tenha defendido, a vitória do Botafogo me parece justa. Mas por 2 talvez tenha sido elástico demais. Foi um jogo abaixo do que a gente podia imaginar, mas não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo bem jogado, os times tentaram jogar, tentaram construir, o Flamengo tentou construir, o Botafogo tentou construir, e eu acho que o calor atrapalhou um pouquinho, mas no geral foi um bom espetáculo, não como poderia ter sido, mas um bom espetáculo. Resultado importante, que é combinado com a derrota do Bragantino, colocou o Botafogo na liderança do campeonato. O empate do Bragantino, contra o Fortaleza, colocou o Botafogo na liderança do campeonato. O Flamengo está com seus 6 pontos, ia assumir a ponta, não assumiu, mas, gente, é clássico, é um momento num jogo de 11 horas da manhã, vindo de um jogo na Bolívia, a 3.600 metros em La Paz. Eu fico muito contente, Marcelo, de que os fatos mostram que a gente está aqui conversando com os nossos ouvintes e espectadores, falando para eles fato, não é falando torcida, não é falando fake. O que eu falei está gravado aí no clique, nós conversamos juntos. O Bolívar tem um bom time, principalmente que o Chico está jogando muita bola, e o Bruno Sávio não participa tanto, mas é jogador de definição. Quem definiu o jogo? Chico, 1-0 no primeiro tempo, logo com 1 minuto, e o Bruno Sávio teve 2 chances, uma ele pegou de primeira no primeiro tempo, jogou para fora, e a outra ele fez o gol do Bolívar. Eu fiquei com a sensação, a bola era muito perto, muito difícil, né? Foi um bote errado da defesa do Flamengo que possibilitou o Bolívar o segundo gol, uma superioridade numérica o gol, mas eu fiquei com a sensação de que o Rossi saltou um pouquinho antes. Quando a bola passou, ele já estava caindo. Não que tenha sido falha dele, por favor.
Mas um jogo que o Flamengo poderia ter empatado com o Bolívar, mesmo o Bolívar tendo sido melhor por conta de tudo que a gente sabe, mas faltou um pouco de punch. O Bolívar foi tão para frente que ficou desprevenido, mas o Flamengo não conseguiu ali estar bem. E aí eu acho que o erro do Tite não foi ter poupado, ao seu respeito, mas foi não ter levado alguns jogadores. Por exemplo, o Wesley. Claramente o Wesley sentiu os efeitos da altitude. E o Varela não estava no banco, teve que ir com o Wesley mal até o final. Vitor Hugo sentiu, mas foi substituído no intervalo. O Flamengo foi melhor até no segundo tempo do que no primeiro, apesar de no primeiro com o Vinha, que não sentiu. O Vinha jogou como se estivesse aqui no nível do mar. Tenha feito o gol de empate, né? O Bolívar fez 1-0 logo com 1 minuto, aos 5 minutos o Vinha já tinha empatado. Mas a vitória do Bolívar coloca o Bolívar com 9 e o Flamengo com 4. O Flamengo ganhando do Bolívar no Brasil vai a 7. Ele depende que em Bogotá, contra o Milionários, o Bolívar perca algum ponto, pode ser empatar, para que ele possa decidir o primeiro lugar ainda sem depender, que eu digo, podendo chegar, né, no primeiro lugar. Se o Bolívar ganhar do Milionários, eu acho difícil, porque o outro jogo é com o Palestino em La Paz, me parece difícil. Se ganhou no Chile de 4, não acredito que vá perder em La Paz. Mas vamos ver. Futebol tem nada perdido, o Flamengo está vivo, se não for primeiro vai ser segundo e vai jogar o jogo é assim. E não tem nada, a pressão começou em cima do Tite, eu acho tranquilo. Foi um clássico com o Botafogo, 11 horas da manhã, um jogo em La Paz. Então acho que agora o Flamengo tem que botar a cabeça no lugar. O time está lento, o time está produzindo muito lento, tem que botar velocidade no jogo e voltar a jogar. A defesa é sólida, eu acho que é uma questão mesmo de ajustes. Agora tem o jogo na Copa do Brasil com o Amazonas. O Amazonas contratou agora o Dentinho, trouxe ele lá do Mundo Árabe. Acho que ele não vai para o jogo, acredito que não vá, não sei. É o time do William Barbio, aquele atacante que jogou no Vasco, jogador, na minha opinião, esforçado, do Jô, né? É um time que perdeu para o Sport em casa na abertura da Série B. O time veio da Série C por 3-2 num jogo movimentado, interessante, e empatou com o CRB em Alagoas. É um time bom, mas não é um time nível Flamengo, é um time em crescimento no futebol brasileiro, mas não se compara. O Flamengo tem que ganhar do Amazonas, botar a casa em ordem e seguir o seu caminho. Não tem nada perdido, o time está com 6 pontos, o líder tem 9, são só 3 pontos. E o campeonato aí está sendo jogado e o Flamengo tem tudo. Eu acho que não pode deixar a peteca cair e ir olhando nos jogos e consertando. Principalmente a intensidade. Lembra aquela intensidade na marcação que tinha nos jogos do Campeonato Carioca? Retomava a bola rápido, está faltando isso. Mas é difícil falar que está faltando porque foi um jogo em La Paz e um jogo meio-dia no Rio de Janeiro. Quer dizer, vamos esperar outros jogos para a gente ver. Agora, que o time tem andado numa rotação um pouco mais baixa do que antes, tem estado, e isso eu acho que o Tite tem que olhar. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Sigam com a gente Flamengando. Hoje tem live com o Gilberto, o Brian, toda a equipe, o Marcelo. E nós estamos juntos aqui no canal Flamengando. Forte abraço. Valeu, pessoal. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.